Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, depois de um longo e tenebroso tempo de muita chuva e frio, para essa época do ano que não é normal, finalmente um solzinho para aliviar um pouquinho a chuva, para secar o mato, para a gente poder secar o mato, enfim. Mas vamos lá. Gente, hoje, já que a gente está falando de clima, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a COP, desmistificar um pouquinho esse assunto da COP. Então vamos lá. O que é a COP, afinal? É a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Então, essa é a sigla em inglês para esse tema em português. Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Exatamente o começo do que eu falei no início do vídeo. Então, a COP é uma sigla para Conferência das Partes, ou seja, todas as partes que fazem parte dessa Conferência das Nações Unidas e que vão discutir as mudanças climáticas. E isso não começou ontem. Essa COP foi a COP 27. O principal órgão de desenvolvimento da COP é a UNFCCC. Essa conferência ela surgiu dentro do contexto do que foi a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e em 92 que se começou a criar esse grupo que ia trabalhar cada vez mais em prol das mudanças climáticas e principalmente de reter o aumento da temperatura da Terra. Na época, se queria fixar em 1 grau o aumento da temperatura da Terra. Depois se passou para 2 graus, mas como a gente já atingiu 1,5 graus, então está se mantendo esses 2 graus para tentar manter a Terra nessa temperatura, nesse aumento de temperatura. Então, ela representa, ou melhor, a Eco 92 representou um marco de discussões ambientais e climáticas em escala internacional, porque os principais países do mundo fizeram parte dela, assinaram um tratado, assinaram um acordo para conseguir fazer a redução da emissão de gás carbono, que é o principal componente que faz o efeito estufa e o aumento da temperatura da Terra acontecerem, entre outras. Participaram das reuniões da COP todos os países signatários da UNFCCC, sendo um deles o Brasil. E eu vou falar mais especificamente sobre o que o Brasil se comprometeu a fazer. A primeira sessão da COP foi realizada em 1995, um ano após a ratificação da UNFCCC. A reunião aconteceu na capital da Alemanha, em Berlim, e teve como um dos seus objetivos o estabelecimento de metas de redução da emissão de gases do efeito estufa para os países desenvolvidos, porque é lá que acontece a maior emissão desses gases. Então, e é lá que estão os maiores recursos para se conseguir conter a redução desses gases. Desde então, as sessões da COP têm sido realizadas com frequência anual, com exceção da COP 26, que foi adiada um ano em decorrência da Covid-19. Os efeitos múltiplos desencadeados pela Covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia fizeram os preços da energia alcançarem recordes muito altos. Ao mesmo tempo, houve muitos desastres climáticos sem precedentes, causas como abalos devastadores e generalizados, e a gente ainda está vendo esses abalos, esses desastres climáticos acontecerem aqui no Brasil. Níveis históricos de chuva, calor, secas, incêndios, temperaturas vêm atingindo praticamente todos os países do mundo e o nosso não é uma exceção. A gente está percebendo. A COP 27, ela aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito. Eu não sei se a pronúncia é correta, porque eu não sei falar árabe, mas enfim. Entre os dias 6 e 18 de novembro de 2022. Foi essencial que os formadores de decisão avançassem em 6 prioridades para a ação climática internacional. Primeiro, criar um mecanismo financeiro específico para perdas e danos. Então, o que acontece? Quando acontece um grande desastre
climático, um grande desastre promovido pela natureza, como por exemplo, a gente teve agora no Paraná, essa rodovia que foi praticamente engolida pela terra que caiu da montanha e que derrubou uma parte da rodovia e que morreram caminhoneiros, enfim, existe um fundo especial para ajudar a essas cidades, a esses municípios, a esses estados, enfim, a se socorrerem pelas perdas e danos que eles tiveram. Esse é um exemplo. Segundo, ampliar o apoio para medidas de adaptação. Então, eu acabei de dizer que a gente precisa e que existem muitos movimentos para redução do efeito estufa. Existem muitas coisas que precisam ser adaptadas para se conseguir reduzir o efeito estufa. Uma delas, por exemplo, é a produção de energia derivada do petróleo. Nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, a grande maioria da produção de energia ainda vem da queima do diesel ou da queima do carvão. Então, a queima do carvão para a produção de energia gera muito gás que promove efeito estufa. E é preciso fazer a adaptação disso para outros tipos de produção de energia, como a eólica, por exemplo, e não ter essa energia suja, trocar por uma energia limpa que não promove a emissão de gás carbono e, em consequência, o aumento do efeito estufa e o aumento da temperatura da Terra. Mais ou menos isso. Tá dando para vocês entenderem? 3. Fortalecer as metas nacionais de redução de emissões, de todas as emissões como um todo, mas principalmente da emissão de gás carbono, que é o principal provocador, vamos dizer assim, do aumento do efeito estufa. 4. Garantir que a promessa de 100 bilhões de dólares em financiamento climático seja cumprida e convertida em novos compromissos. Na COP27 se conseguiu uma parte, pelo menos, disso, que isso acontecesse, porque esse dinheiro vem dos países desenvolvidos para ajudar aos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, em desenvolvimento como o nosso, por exemplo. 5. Avançar com o balanço global para definir um ritmo para a ação climática. Então, um movimento onde todos os países efetivamente façam alguma coisa e façam de verdade e aumentem o ritmo das ações que estão fazendo para manter a temperatura da Terra num aumento de 1,5 graus, como já está hoje. Porque mais do que isso, é muito ruim para a nossa saúde. E 6, colocar os compromissos climáticos de Glasgow em ação. Em Glasgow se assinaram vários compromissos climáticos que não foram cumpridos. A grande desculpa foi a Covid, entre outros, mas na verdade isso daí é meio que nem as prefeituras fazem para não criar estações de tratamento do lixo e manterem ainda os famosos lixões ou aterros sanitários. Ficam empurrando com a barriga porque isso custa dinheiro, porque não tem verba, porque a verba não dá e coisas do gênero. A mesma coisa acontece aqui. Bom, e o que aconteceu em Glasgow, afinal das contas? Em Glasgow, governos, empresas e outros atores anunciaram muitos compromissos promissores. Para citar apenas alguns, reduzir as emissões de metano, reduzir e reverter a perda florestal, alinhar o setor financeiro com o zero líquido até 2050, acelerar o ritmo de redução do uso de carvão, duplicar o financiamento para adaptação até 2025 em relação aos níveis de 2019, ampliar iniciativas de adaptação lideradas totalmente, localmente e interromper o financiamento para combustíveis fósseis. Essas promessas, elas precisam ser convertidas em ações de fato, que sejam realmente realizadas, incluir nessas ações evidências que todos possam perceber que elas estão sendo realmente feitas e que mostrem os avanços em direção às metas que foram promovidas, que são audaciosas, mas que são absolutamente indispensáveis. E à medida que novas promessas são feitas, as discussões sobre a responsabilização para se tornarem cada vez mais importantes acontecem. Então não adianta dizer a culpa é do Brasil, a culpa é da China, a culpa é dos Estados Unidos, não importa.
de quem é a culpa. Importa o que de fato está sendo feito e o que de fato precisa ser feito e que todos nós leigos possamos perceber que está sendo feito para reduzir o efeito estufa, as mudanças climáticas, a alteração da temperatura da Terra. Resumindo, é isso. Bom, os compromissos ambientais que o Brasil assinou na COP 2027 incluíram a redução do desmatamento da Amazônia. Quem tiver interesse em ler, eu acabei de publicar no LinkedIn um artigo sobre biomas do Brasil. O primeiro que eu publiquei foi no mês passado e eu falei dos principais biomas que a gente tem aqui no Brasil e comentei mais especificamente sobre a Amazônia, a floresta amazônica. No artigo que eu publiquei esse mês, eu publiquei o que as várias ou as principais ONGs que trabalham para defender a redução do desmatamento na Amazônia estão fazendo. Então, se quem tiver interesse, é só pesquisar lá no meu perfil no LinkedIn, que é @MikiFischer, como vocês já sabem, está na capa da nossa página aqui do nosso canal. E aí vocês podem ler um pouquinho sobre o que essas ONGs têm feito, porque, infelizmente, é um trabalho de formiguinha. E é um trabalho muito pequeno em relação a o que foi permitido fazer com a Amazônia nesses últimos 4 anos. O Brasil é um dos países que ratificaram o tratado conhecido como UNFCC, falei muito dessa sigla até agora, e por essa razão é um dos componentes da Conferência das Partes da COP. Este ano participou da COP o presidente eleito representando o nosso país. Bom, a COP 27 ela representou um marco na política ambiental e climática brasileira e tendo em vista o retorno da participação da sociedade civil nas discussões e a ida de uma grande parte dos membros do novo governo eleito no ano de 2022, como eu acabei de falar, que vão ser, na verdade, os responsáveis pela implementação dos acordos decisórios nos próximos 4 anos. Então, na verdade, eles foram porque o que foi prometido ou comprometido fazer pelo Brasil na COP 27 vai ser de responsabilidade do novo governo fazer. Entre os compromissos que foram assumidos estão a redução das emissões de gases em 50%, isso é muito audacioso, até o ano de 2028, e o desmatamento zero, o que é mais audacioso ainda. Porque além do que é feito na floresta amazônica, a gente ainda tem o desmatamento muito grave do Pantanal, sem falar da Mata Atlântica, que praticamente já foi quase toda desmatada. Relatando a importância de ações imediatas para a mitigação dos efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas. O Brasil é um dos principais membros, vamos dizer assim, da COP, porque o pulmão do mundo está no Brasil, que é a floresta amazônica. Bom, eu tentei de uma maneira bem simples explicar o que é a COP, o que ela representa para a gente e o que os nossos governantes eleitos e os que ainda estão no poder se comprometeram a fazer. Então, gente, vamos cobrar isso daí daqui para frente de todo mundo, do vereador, da associação de bairro, da ONG que você participa. Todos juntos, num trabalho de formiguinha, a gente consegue fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa, com urgência. Pensamento da semana. Quando conseguimos dosar as nossas dependências, nos tornamos verdadeiramente livres. E dependências não é apenas dependência de álcool, ou cigarro, ou chocolate, ou seja lá o que for. Dependência é também de uma pessoa, por exemplo, de um bicho de estimação, de um lugar onde você está, de alguma coisa do gênero. Então, quando a gente consegue dosar as nossas dependências, somos capazes de amar sem possuir e de ter relacionamentos maduros. Muito obrigada por estarem comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter conseguido explicar um pouquinho a COP para qualquer leigo conseguir entender e a importância disso para a vida de todos nós leigos. E se vocês gostaram, compartilhem. Não deixem de me deixar saber o que vocês pensaram. Coloquem lá seus comentários. Deixem seu joinha para mim. E aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, gente. Tchau, tchau.